Senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site do YouTube da Câmara e pela TV Câmara, canal 17, da TV a Cabo Tietê, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, gostaria de proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Alunque. Presente. João Batista Marterini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. João Carlos Pires Juliana. Ele não nos ouve? Ele deve ter desligado, ele tirou o fone de ouvido. Ele está no áudio. Vou repetir a chamada. Eu vou prosseguir e depois retorno. João Carlos Pires Juliana. Sem áudio. João Carlos. Presente. Desculpa aí, tava. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. E Regonha só apareceu, tá aparecendo tela escura aqui, só o nome dele. Manuel Apareceu. Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto, presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente da sessão. Parecer do processo TC 00433898916916.3. Este é o parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2016. TC 00433898916916.3. Data da entrada, 19 de outubro de 2020. Autoria, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2016 será publicado na imprensa oficial do município e encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A íntegra do processo encontra-se disponível em arquivo digital na Diretoria-Geral e também no site oficial da Câmara. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento 309 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie, após estudos, a instalação de redutores de velocidade na rua Pedro Antônio Biscaro, no bairro Jardim da Serra, especialmente no trecho final da via, próximo à praça. Data da entrada, 15 de outubro de 2020. Autoria, Dr. João Martellini. Está em discussão o requerimento 309 de 2020. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas,
funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem. Como constou na justificativa desse requerimento, moradores do bairro informaram que veículos passam em alta velocidade por essa via em razão da implantação das lombadas na Avenida São Paulo, e que essa alta velocidade está pondo em risco a vida de pedestre, e principalmente de crianças que ficam ali pela rua, inclusive junto à praça que existe nessa rua. Esta é a razão do meu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 309 de 2020. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Uriana. Eu queria pedir para o doutor Martellini para mim subscrever esse requerimento. Inclusive, ontem ele foi pedido de uma pessoa, parou eu na rua para falar a respeito disso, né, do risco que está ali no Jardim da Serra, porque, se não me engano, eu não cheguei a ver, não estou lembrando de cabeça, mas ele falou para mim que fizeram a lombada do lado daquela rotatória que tem ali no Jardim da Serra, e as pessoas elas estão simplesmente cortando na contramão para desviar da lombada para seguir a Avenida São Paulo ali. Então, realmente é um risco muito grande, né? Recentemente, eu estive conversando com o secretário de Transportes, de Segurança e Transportes, a respeito de alguns pedidos de lombada. E eu acho que isso devia ser visto com muito carinho pela gestão, porque tem pontos realmente muito críticos que realmente trazem muito risco ao cidadão comum, principalmente aquele que não tem nada com a história, ou que mora de frente para uma casa, ou que tem crianças pela rua, né? Eu não entendo por que essa demora da administração em providenciar essas lombadas, né? Porque elas são realmente... Foi-se um tempo que se questionava muito, lá no começo, há décadas, quando começaram por lombadas, né? Hoje ela está tão enraizada na vida dos motoristas que eu acho que fica quase possível não tê-las, né? Porque, infelizmente, falta responsabilidade para muita gente, para muitos motoristas, e quem sofre é a população. E que a prefeitura dê atenção para isso. O próprio secretário falou, não, tem tanta lombada para fazer, né? A gente entende que tem tanta, vamos dizer, tanta é um volume grande, mas acredito que nem seja tão grande assim, né? Mas, mesmo que seja, que se procure buscar as que realmente são essenciais. Tem que se estar na rua vendo o que a população pede, vendo quais são esses lugares realmente problemáticos, e pelo menos nos principais lugares, há sim a necessidade e a obrigação do município fazer. E parece que, infelizmente, a gente tem visto que isso não tem saído do papel, né? Então, gostaria de assinar em conjunto e espero que a prefeitura vá ver lá com carinho isso aí, antes que cause algum acidente mais grave. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 309 de 2020. Está em votação o requerimento 309 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 309 de 2020 está aprovado. Requerimento 310 de 2020. Requer ouvido o plenário, se oficie a CETESB, Agência Ambiental de Itu, para que informe e ou encaminhe a esta Casa de Leis o que segue. Quais os pontos de descarte irregular de resíduos encontrados pela CETESB do Ribeirão da Serra durante a vistoria realizada pela agência? Quais os tipos de produtos que são descartados irregularmente no Ribeirão? A CETESB autuou alguma empresa ou pessoa física responsável pelo descarte irregular de detritos no Ribeirão? A CETESB encontrou pontos rompidos no emissário do Ribeirão? Caso a resposta seja positiva, quantos pontos foram encontrados e em quais locais? Encaminhar a cópia dos relatórios da fiscalização realizada. Data da entrada, 18 de outubro de 2020, autoria João Carlos Uriana. Está em discussão o requerimento 310 de 2020. Está em votação o requerimento 310 de 2020. Kiko Alonque. Sim.
Dr. João Martellini, Sim. João Carlos, Sim. Júnior Regonha, Sim. Manuel Modesto, Sim. Beto Rodrigues, Sim. Sandra Takakura. sim, O requerimento 310 de 2020 está aprovado. Requerimento 311 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie a CETESB, Agência Ambiental de Itu, para que informe ou encaminhe à Casa de Leis o que segue. A CETESB tem conhecimento de onde está sendo lançada a água resultante do tratamento de esgoto da ETE Capuava, da cidade de Serquírio? Essa água está sendo lançada no Ribeirão da Serra? Caso a resposta seja positiva, o leito do Ribeirão está apto para receber esse despejo ou teria que ser lançado diretamente no leito de um rio? Esta água está sendo lançada no emissário de esgoto novo construído pelo município de Tietê? Caso a resposta seja positiva, não seria um despejo irregular de água tratada num emissário que carrega esgoto? Encaminhar cópia dos relatórios resultantes da fiscalização realizada com relação ao lançamento da água resultante do tratamento de esgoto da ETE Capuava, da cidade de Serquírio. Data da entrada, 18/10/2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão o requerimento 311 de 2020. Está em votação o requerimento 311 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. O requerimento número 310 de 2020 está aprovado. Perdão, 311 de 2020 está aprovado. Requerimento 312 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie a CETESB, Agência Ambiental de Itu, para que informe e o encaminhe a esta Casa de Leis o que segue. A CETESB realizou a fiscalização nas estações de tratamento de esgoto e nas estações elevatórias do município de Tietê. Quais os problemas possivelmente encontrados em cada uma das estações? O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, de Tietê, recebeu alguma autuação ou recomendação com relação a eventuais problemas encontrados na fiscalização? Encaminhar cópia dos relatórios resultantes dessas fiscalizações. Data da entrada, 18/10/2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão o requerimento 312 de 2020. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Pires Juliana. Eu deixei correr os 3 requerimentos para poder fazer um comentário só, porque os 3 requerimentos são uma sequência de questionamentos para a CETESB, né? Eu venho há muito tempo debatendo com a CETESB, com a própria o próprio Ministério Público de Tietê, de Serquírio, cobrando providências em relação à poluição no Ribeirão da Serra, a questão das ETEs, né? Esse último requerimento 312 de 2020 aí, eu faço um questionamento para a CETESB a respeito de uns vídeos que eu gravei já fazem alguns meses, da situação das ETEs, que estavam praticamente quase todas, eu acho que só uma na ocasião estava funcionando na integridade, outras 2, 3 paradas, outras funcionando só uma pequena parcela. E fiz esses vídeos porque me foi impedido de entrar nas ETEs. Esses vídeos chegaram até a CETESB, eles ficaram assustados com a situação das estações de tratamento de esgoto, mesmo porque o cidadão paga corretamente e legitimamente seu esgoto que não é tratado. Aí pedi para a CETESB viu, questionei eles falaram, nós vamos fazer uma visita lá, mas olha o absurdo da questão, nós fomos fazer uma visita, eu fui impedido de entrar lá, né? Não quiseram que eu entrasse, mas a CETESB foi fazer uma visita lá, eles disseram que não entraram porque tinha um cadeado no portão e o cadeado não estava aberto, olha que beleza, né? Enfim, eu nunca vi fiscalização desse jeito, quando
e eu sei que tem uma fiscalização, ela vem no mínimo para pegar o telefone e ligar para o SAMAI e falar, vocês abrem TI aqui que eu quero visitar. A pessoa que eu tenho contato na CETESB, ele falou que esses dias iriam fazer novamente essa vistoria, né, em concordância com a SAMAI, que seja, mas que eles iriam levantar. Então, eu estou aqui questionando se essa vistoria foi feita e qual o resultado disso, porque o mau cheiro continua no entorno das estações, principalmente a do Povo Feliz e a ETE Central, né? São as duas que mais têm problema de cheiro, né? A ETE do Bertola, então, não tem nem cheiro, porque nem funcionar não funciona. Pelo menos a última vez que eu estive lá, depois eu fiquei sabendo também que não começou a funcionar, o vídeo que eu fiz, enfim. As outras, como recebe o resíduo e não trata, aquilo fede. A ETE do Bertola estava assim, entrava para um lado e saía por outro, né? Gostaria da CETESB para ver como é difícil, mesmo a CETESB, ela dá informações para a gente, fazer aquilo que a população precisa. A população cobra tanto a questão do Ribeirão da Serra, tanto a poluição, né? Para quem tem um pouco de paciência, ou pior ainda, para quem mora aqui, nos Seis Irmãos aqui, e sabe o cheiro que chega ao final do dia, esse Ribeirão da Serra, a água preta como se fosse petróleo, né? Dá vontade da gente chorar. Aí você faz um pedido para a CETESB, vir analisar e verificar as coisas que estão acontecendo. Eu fiz o primeiro pedido quando houve a água do Ribeirão ficou preta, e eu gravei um vídeo, e isso vai fazer um ano, né, que eu venho brigando, debatendo, e cobro o Ministério Público, cobro o Ministério Público de Serquilho, e, enfim. Agora, eles vieram, um tempo atrás, fizeram uma coleta de amostras de água, levantaram algumas situações, mas eu conversando, um contato direto que eu tenho na CETESB, ele falou, por favor, oficialize os pedidos das coisas que você está me questionando para que a gente possa receber. E eu espero logo ter essa resposta na mão, tá para trazendo para vocês, demais vereadores, a situação que se encontra, né? Então, esse pedido vem nesse encontro de obter aquilo que foi visto lá. Inclusive, tem a situação de uma empresa lá, que acho que ela mexe com pigmentos, não sei, e ela tinha uma autorização da prefeitura para jogar dentro do emissário esses pigmentos. E depois de algum tempo a prefeitura, se não me engano, cortou essa autorização. Então eles estão com o imbróglio, que eles não sabem como que eles cobram a empresa, porque a empresa tem um comprovante da prefeitura que poderia depositar lá, e tem um outro documento da prefeitura que não pode mais, né? Estou questionando, vou pegar esses documentos, ver o que pode ser feito. E o requerimento 310, né, é referente a Serquilho, porque na conversa que eu tive com o responsável da CETESB, ele falou para mim, olha, tal empresa não é, tal empresa está em ordem, enfim, fala o nome de algumas empresas, né? Uma delas que falou, Serquilho não é responsável pela poluição. Eu falei, tá, Serquilho não é. Mas ele falou, não é no momento da coleta, porque eles podem falar isso. Se na hora que eles vão fazer a coleta não joga, eles não podem provar quem está poluindo o que lá. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Serquilho, pelo tamanho da estação de tratamento, por mais que ela solte a água com 97% de pureza, ela não pode jogar essa água no Ribeirão da Serra. Ela tem que jogar o volume de água que tem lá, o Ribeirão da Serra não comporta. Ela tem que destinar para o Rio Tietê, que é a bacia da estação deles. Eles não têm como jogar para o outro lado. Aí eu fiz a pergunta para ele, tá, mas o emissário velho não está funcionando, está destruído. Serquilho alegou que não vai arrumar os trechos do emissário velho, que tem recurso, e vai fazer o emissário novo. Vai gastar 12, 13 milhões para fazer o emissário novo. Tudo bem, então não vai usar o velho, vai usar o novo. E o que o Serquilho está fazendo com a água do emissário da estação de tratamento dela? Ela está jogando dentro da tubulação nova nossa, que ajuda
a saturar a nossa tubulação nova, que foi feita, né, com água limpa. Então, nós estamos pegando água limpa de cerquilho tratada e jogando mais uma vez no emissário nosso, né? Isso é inaceitável. E foi por décadas assim no emissário antigo. Pegava água limpa e jogava na tubulação de esgoto nossa. Qual o significado do cerquilho tratar e jogar no esgoto nossa? Agora, ou isso está acontecendo no emissário novo, ou o cerquilho está jogando a água tratada no ribeirão, que é proibido, não se pode fazer isso. Qual o plano de cerquilho? A CETESB tem conhecimento disso? Como essa água está... Aí eu apertei, ele falou, mas eu não sei, melhor você fazer um ofício, um requerimento por escrito para a gente analisar. Quer dizer, isso é a obrigação mínima deles saberem, né? Mas espero que eles respondam. Alguma coisa certa não é. Tem coisa errada? Tem. Eu espero que volto a dizer, eu só quero tratamento igual, né? Vamos dizer, tratamento de água igual, tratamento de municípios iguais, né? Que Tietê tem que fazer o tratamento de esgoto seu, sim, já passou da hora, nós estamos pagando muito caro por isso, mas Cerquilho nunca precisou muito se preocupar com o que fazia, né? Então, eu quero que realmente a CETESB esclareça ao cidadão tieteense o que Cerquilho faz com o tratamento dele. Se ele joga no ribeirão que não pode, ou se ele joga na nossa tubulação que não pode. Ou se eles pretendem ter um plano que eles já devem ter anunciado para a CETESB que pretendem fazer. Porque o problema nosso é também sim de Cerquilho, porque eles precisam do nosso território para passar o dejeto da estação de tratamento deles. E eu não vejo nenhuma colaboração entre municípios para tentar resolver essa questão, que já se arrasta há décadas, que teve um intervalo, um hiato aí vamos dizer, de funcionamento correto, quando foi feito lá, então, pelo meu pai, o emissário novo, que acabou se degradando ao longo dos anos, até pelo tempo, pelo tipo de material, pelo material que corria por dentro, e agora nós temos que resolver, e agora a coisa ficou grave de novo, e é injusto o cidadão tietense pagar por isso. Então, vamos aguardar que venham essas informações que a gente possa estar trazendo para vocês e trazendo para o cidadão tietense. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 312 de 2020. Está em votação o requerimento 312 de 2020. Kiko Aronque. Super sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Legonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 312 de 2020 está aprovado. Requerimento 314 de 2020. Requeiro ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe ou encaminhe a esta Casa de Leis o que se segue. Quem foram os membros nomeados para compor a JARI de janeiro de 2020 até a presente data? Encaminhar cópia das portarias de nomeação. Qual o valor recebido mensalmente por cada membro da JARI? Quanto a Prefeitura já gastou no exercício de 2020 com a remuneração dos membros da JARI? Quantas reuniões são realizadas por mês pelos membros da JARI? Os membros da JARI estão se reunindo nesse período de pandemia ou as reuniões estão sendo realizadas de maneira virtual? Encaminhar atas e demais documentos que comprovem a realização dessas reuniões no período de março a outubro de 2020. Quantos recursos administrativos foram analisados e julgados pelos membros da JARI no exercício de 2020? Discriminar mês a mês. Qual o valor arrecadado com multas de trânsito no exercício de 2020 pela Prefeitura? Discriminar mês a mês. Data da entrada,
19 de outubro de 2020, autoria Kiko Alunque. Está em discussão o requerimento 314 de 2020. Está em votação o requerimento 314 de 2020. Kiko Alunque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 314 de 2020 está aprovado. Moções. Moção 24 de 2020. Moção de congratulações à professora Soraya Nunes pelo trabalho remoto desenvolvido com os alunos da escola professora Carlina Alves Lima, que ganhou destaque na TV Escola e na revista Nova Escola. Data da entrada, 14 de outubro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão a moção número 24 de 2020. Está em votação a moção número 24 de 2020. Kiko Alunque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. A moção número 24 de 2020 está aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, está aberta a votação para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Kiko Alunque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. Farei agora a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Kiko Alunque. Presente. Dr. João Martellini. Presente. João Carlos Juliana. Presente. Júnior Regonha. Presente. Dal Fabre. Manuel Modesto. Presente. Dr. Pedro, presente. Beto Rodrigues. Presente. Sandra Takakura. Presente. Havendo número regimental, farei a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 36 de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$30 mil. Data da entrada, 6 de outubro de 2020. Autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo a abrir um crédito especial no orçamento municipal no valor de R$30 mil para a construção de um refeitório no prédio da Vigilância Sanitária. Está em discussão o projeto de lei número 36 de 2020. Está em votação o projeto de lei 36 de 2020. Kiko Alunque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. O projeto de lei número 36 de 2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.